Fala, nação rubro-negra, aqui é o Mengão do interior, um forte abraço para vocês, hein? Vamos falar nesse vídeo sobre a lista de convocados da seleção brasileira. E, claro, os jogadores que foram convocados do Flamengo, tá? Já vou colocar aqui a lista para nós já falarmos nome por nome, tá bom? Então tá aqui, ó, convocação para amistoso nos Estados Unidos, vai ser esses jogos, contra a França dia 26 e contra a Croácia no dia 31 de março. Já quero fazer uma observação. Os jogadores do Flamengo que foram convocados para esse amistoso, ou esses dois amistosos, não devem jogar no dia 1º de abril contra o Bragantino. Não devem jogar, tá? Goleiro, Alisson, Bento e Ederson. Aqui nós já vamos falar um pouco, porque quando nós estamos vestindo essa camisa e nós vamos comentar sobre algum jogador que já passou pelo Flamengo, as pessoas têm o costume de falar dor de cotovelo, você é clubista, mas cara, o Hugo Souza, ele deve estar entre os 2, 3 melhores goleiros do Brasil, com certeza. Ele é o melhor goleiro em atividade no Brasil? Não, não é. Debaixo da trave e pênaltis, ele não é. Sobre pênalti, eu sempre falo. O Rossi, de 32 pênaltis batido contra o Rossi, 14 não entraram e ele defendeu 12. Hugo Souza, de 46 pênaltis batido contra ele defendeu 14. E se você fazer uma equivalência da média de porcentagem, o Rossi está 38%, 39%, o Hugo 31%. Então o Hugo Souza não é nem o maior catador de pênaltis do Brasil. E debaixo da trave, a gente pode falar do Fábio, aí falando sobre jogadores brasileiros, poderia ser convocados. Sobre o Fábio, a gente pode falar do goleiro do Vasco, Léo Jardim, que faz várias defesas bonitas, o Brazão do Santos. Então, o Hugo Souza, o que deu essa ênfase nele, por ele vir catando pênalti. Mas o Hugo Souza, desde a época do Flamengo, eu falo isso, ele é ótimo no reflexo, maravilhoso, por isso que ele pega pênalti. Mas debaixo da trave, muitas das vezes ele é mal colocado. Aqui eu poderia lembrar vários lances dele, já no Corinthians, nem no Flamengo, o flamenguista sabe. O primeiro gol do Flamengo na Copa do Brasil contra o Hugo, foi do lado dele aqui, ó. Muito mal colocado. Tem hora que a bola vem passando assim, ó, cobrando escanteio para passar, tem hora que ele fica naquela, vai e não vai. Lembra o ano passado um gol, acho que na pré-Libertadores, que ele tomou de cabeça de um time universitário? Então ele é ótimo no reflexo, ele deve ter entre os 2, 3 melhores goleiros em atividade do Brasil. Mas para a seleção brasileira e para a Copa do Mundo, meu amigo, desculpa, não dá. Tá? Não dá. Laterais, o Wesley, que está voando, Alexandro, Danilo e Douglas Santos. Aqui nós temos já 2 jogadores do Flamengo. Eu vou falar o que eu tenho dito para o pessoal na live. Quem você convocaria como lateral esquerdo da seleção brasileira? Quem você convocaria? Isso faz você entender por que o Alexandre está nessa lista. Cara, nós não temos lateral esquerdo em alto nível. Então isso justifica porque o Alexandre está sendo convocado. Ele joga ainda em alto nível, seleção brasileira, Copa do Mundo. Olhando a carreira dele, não, até pela idade que a gente acaba, né, querendo uma vez olhando muito isso. Não que nós temos um preconceito aqui de etarismo, de maneira nenhuma. Mas a Copa do Mundo é aqueles poucos jogos. Se o cara chegar lá em alto nível, independente da idade dele, ele vai ajudar muito a seleção brasileira em nível Copa do Mundo. O Danilo, para mim, ele é um cara de confiança do Ancelotti. Além de ele poder jogar de lateral, além de poder jogar de zagueiro. Às vezes, eu não sei se até de volante. Tem gente que diz por aí. Mas eu vejo que ele é um cara de confiança do Ancelotti, até de vestiário. Zagueiro, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Léo Pereira. É a chance que ele está tendo, que ele acho que é merecido. Outros jogadores no Brasil mereciam estar nessa lista, ter essa chance? Também acho que mereciam. O Roberto, se não tivesse machucado, o Vitor Roque do Palmeiras, o Alan do Palmeiras, aquele menino joga bem, merecia uma chance, que vem jogando bem. O Fábio, goleiro do Fluminense, merecia. Então o Léo Pereira está tendo a chance dele. Bremer em Banhas. Meias, Casemiro, gosto muito. Fabinho, Andrei Santos, Danilo, Gabriel Sara. Há muito tempo eu não vejo esse Gabriel Sara. Olha o Gabriel Sara aparecendo aí, né? Há quanto tempo eu não vejo esse... Está no Galatasaray, né? Jogando. Atacantes, Vinícius Júnior,
Rafinha, para mim, os dois têm que estar em Copa do Mundo. Gente, pensa numa coisa. A gente sempre analisa dentro das características que nós temos de jogadores para jogar a Copa do Mundo. Para de analisar com clubismo. Para de analisar com, mas não joga. Mas, se você não chamar o Rafinha ou o Vinícius Júnior, você vai chamar quem? Entendeu? Então, eles merecem. O Martinelli é um caso que eu não sei. Se fizer uma busca mais fina aí, às vezes você consegue um cara que pode estar jogando melhor do que ele. Mas, vamos ver. Matheus Cunha é um jogador de meio 9, não é um jogador de referência como o Pedro. E por falar em Pedro, o Pedro, ele deu azar do ano passado, ele está contundido. Eu não sei se vai ser necessário o que ele vai mostrar de futebol daqui até 18 de maio, porque a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo é 18 de maio. Então, se até lá ele vai apresentar o necessário para ter uma chance com o Ancelotti, eu não sei, tá? Luiz Henrique é um jogador que eu acho que o Flamengo tem que buscar ele no meio do ano, na minha opinião. O Flamengo tem que buscar esse jogador. Que o Flamengo tem que renovar os pontas deles. Tem uns aí que os pontas não tá acontecendo. É melhor o Luiz Henrique. Endrick, merecidíssimo. Tem jogado já, um nível legal. Igor Thiago. Vamos ver. O Ryan saiu bem do Vasco e tal. E o João Pedro do Chelsea, que está com os bons números aí de finalização de gol pelo Chelsea. Então essa é a convocação da seleção brasileira. Põe no comentário o que vocês acharam dessa convocação. Quem vocês colocariam aí que está faltando nessa lista que merecia essa oportunidade? Eu dei o meu palpite aqui. Eu falei o que eu acho sobre esses jogadores, tá? Uma observação. Neymar. Cara, o futebol do que o Neymar tem apresentado no Santos é nível de amador, com todo respeito ao Neymar, tá? Pelo amor de Deus, eu tô falando profissionalmente, tá? Sabe, eu não sei se o Neymar, ele tenta apresentar um futebol e fisicamente ele já não consegue mais. Eu entendo isso, cara, porque é difícil. O jogador, às vezes, ele até quer. Se o Neymar, ele tem condição física para apresentar um futebol de alto nível, para ele voltar para a seleção brasileira, e ele não fez isso desde o ano passado, aí a culpa de não ser convocado é dele. Agora, a gente não sabe que com todas as contusões que ele teve na carreira, e está impedindo ele de apresentar um futebol mais técnico ou até mais tático para que ele venha servir a seleção brasileira numa Copa do Mundo, que seria a última Copa do Mundo aí na carreira do Neymar. Então, a não convocação do Neymar para mim é justa. É justa porque ele não está apresentando o futebol necessário para ser convocado hoje. Ele vai apresentar algo diferente até maio? Eu não sei. O Ancelotti falou sobre isso na coletiva, sobre que os jogadores têm que apresentar mais, né? Quando falou sobre o goleiro, sobre o Neymar, tem que apresentar mais do que está apresentando para chegar à seleção. Então, eu não sei. O que você acha da não convocação do Neymar? Tá? E para terminar, galera, eu quero terminar com essa imagem aqui, ó. A imagem eu acho que não ficou tão legal, mas que imagem bonita, né, cara? Que orgulho, nação rubro-negra. Léo Pereira, Danilo e Alexandre com essa camisa aqui, ó. Representando amistosos que vão ser dia 26 e 31 de março contra a França e contra a Croácia, tá? Olha que imagem maravilhosa, cara. Que imagem maravilhosa essa, né? Gente que é torcedor do Flamengo olha para essa imagem e fica admirando, falando, poxa, esses jogadores do Flamengo, cara, na seleção brasileira. Eu vou terminar o vídeo com essa imagem que está muito maravilhosa. Ó, quero agradecer a todos vocês que têm tá inscrito no canal, que têm deixado o like. Você não é inscrito? Se inscreve aí no meu canal, tá? Me ajuda nesse crescimento desse canal aí. Dá uma olhada na playlist dos meus vídeos. Eu gosto muito de falar sobre eras campeãs do futebol, o maior campeão do século, por que o Flamengo é o maior campeão do Brasil. Tem uns vídeos muito bacanas que eu falo sobre isso, tá bom? Quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí no meu canal, tá bom? Forte abraço para vocês, nação rubro-negra. Olha que imagem maravilhosa que nós vamos terminar esse vídeo, hein? Alexandre, Danilo e Léo Pereira. Valeu, nação!